Olá, meus amores, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Origens com Gabi Maciel, Lígia Zottini. E faremos aqui uma trilogia, né, amiga? Vamos abrir um portal no espaço-tempo. Serão 3 episódios de conexão com os nossos entrevistados, em que a gente resolveu fazer uma grande integração através dessa trilogia entre passado e futuro no presente, não é mesmo, amiga? Até porque a gente está celebrando um ano de Origens nesse exato episódio, né? Sim, o ano de Origens, trazendo talvez o ano de pod de Origens, né? De Origens é bem anterior exato, na nossa existência. Exato, mas eu sinto que a gente vai trazer aqui para vocês um contexto de espaço-tempo, falando sobre espaço, falando sobre tempo. E falando sobre os nossos entrevistados também, celebrando esse ano de podcast de Origens. Seja bem-vinda, amiga. Que lindo. Acho que chego aqui muito reflexiva, né, Gabi? Trazendo um pouco do que foi esse um ano e esse episódio... A gente chamou de 0, né? Nem era 1, porque tinha tanta coisa para ancorar. É um episódio âncora, que aconteceu no mês de março de 24. Como rapidamente a gente disse aqui, o Origem já acontece na nossa vida quando a gente se encontra em 2017, logo depois a gente encontra vários livros e várias linhas de estudos semelhantes, uma linha bem heterogênea, né, que vai da Terra, de Gaia, dos orixás, e vai passando por coisas de camadas espirituais mais orbe da Terra, até chegar nos galácticos, e eu posso falar na primeira pessoa. É bem difícil encontrar todo mundo que gosta de navegar, né, espiritualmente por todas essas camadas, mundos, né? Principalmente para o galáctico, né, que é essa coisa de falar das nossas sementes estelares, as raças que ancoraram aqui, segundo várias linhas, a vida na Terra, né? E eu encontro você, essa irmã, essa parceira de muitas vidas, para poder trazer ao mundo. Então, Origens nasce em 2018 com movimentos de workshop, de palestras, de eventos que a gente fez, né? Sim. Uma organização que é a nossa primeira temporada inteira, né? Quando vocês assistem os primeiros episódios, que chama primeira temporada, é exatamente aquilo que a gente apresentava num evento, Exato. né? É a linha do tempo, a cronologia, bota todo mundo na mesma página. E a partir dali foram... algumas temporadas, né? Sim. A gente fez 4 e deve chegar a 5ª aqui logo depois dessa nossa trilogia, para dizer que teve muitas origens. Então, muitos portais. Muito! Nossa! Muitos portais. Acho que foi nutritivo, né, amiga? Tem até um lugar dentro da gente que celebra a gente fazer esse evento chamado podcast. Sim. 1 ou 2 vezes por mês. Da voz a voz, eu sinto. Eu sinto que Origens vem muito desse lugar em que a gente já fazia os nossos movimentos, os nossos microcosmos na nossa self, nos nossos autoestudos. Sim. Aí, quando a gente alquimiza e faz esse encontro entre eu e você, a gente descobre essa sincronicidade e essa ressonância, que aí abre um outro campo para parir Origem, literalmente. Sim. Aí a gente pare Origens. E quando a gente começa a gerar esse movimento para o coletivo, que foi o workshop, que foram as palestras, a gente abre uma outra camada para dar vozes para essas pessoas que foram os entrevistados, que vêm na sequência, fazer essa conexão entre os antepassados e as origens das origens, né? Então, foi uma dança muito bonita entre os nossos entrevistados, que ajudaram a gente a compor essa alquimia, né? E aí a gente entende porque são bilhões de almas, né? Várias linhas espirituais dizem que são hoje algo em torno de 8 bilhões aqui na experiência na matéria, ou encarnados, né? Se essa for a sua linguagem. E pelo menos 3 ou 4 vezes mais moradores do planeta Terra que não estão na experiência da dimensão da matéria, né? Ou não estão encarnados, eles estão desencarnados, eles estão em outras dimensões não materiais. E essa é a beleza, porque precisa de todo mundo, Origens tem a ver com isso, né? Todas essas almas trazem acupunturas de tempo e espaço que compõem a malha de consciência da Terra, que compõem os registros acásticos do planeta, a beleza de se ser e saber terráqueos, né? Terrenos. Eu diria que compõe essa grande alma Gaia, né? A Gaia e o planeta como uma grande alma, que é o conjunto dessas consciências, em que a gente veio ser essa grande rede neural de portal de conexão entre a matéria e o sutil, né? Então, eu sinto que a nossa dança em Origens foi muito alquimizar isso, né? Alquimizar e trazer essa consciência
evolucionista, né, que é o que a gente estuda na escola, mas que a gente traz algumas outras camadas aí, e ao mesmo tempo falar daquilo que ninguém fala, que é falar das estrelas, falar dessa conexão que vem através de canalizações, porque a gente ainda temos poucos referenciais, mas enfim, falaremos disso mais tarde. Sim. Mas eu sinto que é um celebrar muito lindo, né? Com 3 geometrias, com muita bagagem aí que a gente vai transbordar mais aí para vocês. Nesse um ano foram muitos corações, muitas almas conectadas ao pod. Eu acho que eu repito em vários lugares que eu vou que, para mim, por que tanto podcast, né? Por que as pessoas fazem podcast hoje? Porque para mim é a nova tradição oral. Como é que você passa as coisas que você sabe e elas não se perdem, elas estão ali atemporalmente organizadas, quem chega para saber o trabalho, que é diferente de um trabalho de jornada, workshop, evento, summit, retiro, que se perde, né, encapsuladas naquele momento do tempo. O pod é essa troca, né, de vozes que trazem no quesito origens, era a forma mais organizada para a gente não perdê-las, né? Eu diria que se a gente for fazer uma analogia bem das origens, eu diria que numa era tecnológica, o podcast é o registro das rodas ancestrais de transmitir a sabedoria através do compartilhamento. Né? Dos círculos, da tradição oral. Da tradição oral. Eu sinto que o pod, nesse nosso formato, acho que foi o formato que a gente achou, né? Mais orgânico e dinâmico de deixar isso registrado aí. E é organizado, então todo mundo que chega e fala, poxa, obrigada, quantas mensagens de gratidão a gente recebeu, do tipo, obrigada por vocês estarem fazendo isso, obrigada por trazerem essa visão, obrigada pela seriedade das referências, obrigada por não colocar a opinião de vocês, ademais do que vocês creem no coração e na verdade pessoal de Gabi e Lígia. Ainda assim, foi um grande respeitar de muitas verdades, e as pessoas foram se conectando por onde elas entendiam que fazia parte da jornada delas. Então, é um lindo ano. Gratidão, amiga. Gratidão mesmo. Por podermos manifestar, porque não é fácil. Não é fácil ancorar esse espaço-tempo. Ademais, né, eu brinco que a gente está no meio da Paulista, né? Nas alturas da Paulista, e que só o fato de chegar na Paulista, subir, gravar e descer e voltar pro 3D. São muitas dimensões, é multidimensional a experiência. É multidimensional. Isso. E eu imagino que até para vocês que nos ouvem, acessar Origens percorre essa mesma jornada entre expandir e voltar para sua vida, para sua realidade. E ancorar mesmo, porque muitos pods começam, mas eles não duram tantas temporadas assim, né? E foram mais de 40 gravações, e vão ser mais ainda, tem mais coisa esse ano todo. Então, assim, é bonito ver a consistência, né, dessa troca e da beleza e da verdade. Eu acho que a partir desse programa, oficialmente, o pod se torna mensal. Eu acho que tem um lugar que fez um ano, né? As pessoas já receberam uma nutrição concentrada, começou semanal, virou quinzenal, e dentro do nosso processo a gente sente que ele precisa virar mensal para dar espaço para outras coisas de Origens voltarem a acontecer. Exato. Então, pensem que Origens, na cabecinha de vocês, vai acontecer no portal mensal daqui até o ano que vem. Então, 3 do 3, 4 do 4, 5 do 5. Quando vocês verem os números repetidos no portal mensal, né? Nesse lugar dos números que se repetem a cada mês, lembrem que o episódio de Origem está subindo lá nas plataformas. Com certeza. Acho que vai ser um belo notificador aí para vocês, o sininho lá das nossas redes. Porque esse simbolismo da numerologia também permeia muito os nossos portais, né, amiga? Sim, gostamos deles. Bom, acho que a gente pode, então, trazer um pouco de bastidor, assim, porque enquanto a gente grava, acho que essa é a experiência, né? Vocês vão ter ainda, tem um ano já gravado de programa agora que ele é mensal, né? Vai daqui até fevereiro de 2026, para vocês terem uma noção. Acho que provavelmente, se nada mudar na escalonada do sair para o mundo, isso quer dizer que a gente está hoje aqui no presente, com uma quantidade grande já de vozes, de origens no passado, e a gente já sabe a cronologia que elas vão existir no futuro. Mas, ademais do que vai sair de conteúdo, e a gente vai falar um pouco nos outros 2 episódios dessa trilogia, desse respiro, desse celebrar, eu acho que teve muita coisa que permeou
os nossos estudos pessoais, porque ademais do que a gente traz aqui, a gente vive origens o dia inteiro, todos os dias, e é um tal de trocar material via Reels, via Instagram, via Facebook, via WhatsApp. Assim, via livros, e uma manda livro para casa da outra, do mundo inteiro. Exato. Assiste isso, assiste aquilo. Então, que não virou episódio ainda gravado, né? Então, você tem um ano de coisas que a gente já sabe que são importantíssimas e tem um ano de coisas que já viveu no nosso paralelo das nossas educações, que eu sei que vocês gostam de saber por onde a gente está percorrendo. Eu sei que quem segue a gente nos nossos Instagrams pessoais vê que a gente vai soltando coisas e vai soltando linhas de coisa que permeia a nossa vontade. Mas a gente separou aqui umas pedras grandes que acho que vale, como não tem gravado ainda no próximo ano, vale vocês saberem que elas estão existindo nesses últimos 6, 7 meses, né? No offline aqui do nosso micro-universo. Então, acho que do que a gente trouxe aqui, vamos começar pelas novas descobertas que são terra, né? Que estão nas nossas areias, nos buracos, nas nossas florestas, que tem coisa por cima. E um pouco dessas cidades, desses seres, desses esqueletos que foram desenterrados e que trazem origens importantes e vão redefinindo. E Gabi é mestre em fazer, o algoritmo dela é maravilhoso, porque cai tudo na mão dela. Vamos começar no último, que você acabou de mandar pra gente, essas últimas semanas, a descoberta das pirâmides mais antigas das Américas, lá em Caral, Peru, né? Caral, Peru, isso. Então, traz um pouco aí do seu aprendizado com isso e, poxa, toda a pirâmide antiga nos interessa, né? Sim. Eu diria que eu até abro aqui como uma dica para vocês que estão nesse universo de origens, que gostam de mergulhar e de expandir, aprendam a configurar o algoritmo de vocês, tá? Eu não tô falando nem só do algoritmo Google, Instagram, mas o algoritmo aqui de vocês, que a gente também vai explorar isso mais pra frente. Algoritmo. Isso. E quando a gente lança aquilo que a gente está buscando, que é o que eu gosto, eu gosto de navegar por esses universos, o algoritmo ele vai captar e vai te enviar exatamente aquilo que você está buscando. Exato. É uma grande programação aí. E dentro disso, né, amiga, que você trouxe, eu sou fissurada por preencher essas janelas que desde a minha adolescência, nos estudos de escola, eu questionava essas grandes lacunas que a gente tem, que a ciência tem. Os elos perdidos, Os elos né? perdidos, e que as construções são uma grande referência para a humanidade, e que a gente sabe que muitas das construções, até mesmo do tempo das grandes civilizações, foram perdidas, né? Até onde a gente sabe. E a tecnologia, e isso é o que eu acredito, até dentro do que a gente trouxe das próprias canalizações de Cryon, de outros grandes portais que trouxeram isso para referência nossa, a aceleração da tecnologia está permitindo que a gente faça essas conexões cada vez mais rápido, com cada vez mais profundidade e riqueza de detalhes e informações. Então, essas pirâmides que foram achadas agora no Peru, vêm de encontro a uma grande tecnologia que está sendo usada, que é o, enfim, LIDAR, que é uma grande câmera que é acoplada num helicóptero ou num avião que voa abaixo e começa a tirar fotografias por milésimos de segundo da superfície da Terra. E nessas fotografias, eles jogam isso, a IA começa a juntar esse grande quebra-cabeça, e são fotografias de camadas que a gente consegue acessar abaixo daquilo que os nossos olhos conseguem ver. Que é o que está acontecendo no Peru, que é o que está acontecendo na Amazônia brasileira, e que a gente está descobrindo grandes construções que foram cobertas por Gaia e que estão sendo desveladas com a ajuda de inteligência artificial. E o que isso agrega e nutre o campo de origens? Isso faz com que a gente consiga, dentro do que a gente traz o tempo todo aqui nessa grande espiral do espaço, né? Que a gente está falando de espaço, a gente está mensurando aqui, quando a gente fala 2000 anos atrás, não é sobre tempo, é sobre espaço que a gente está se situando no campo consciencial da Terra, em que muito do que se acreditava das primeiras civilizações na América já caiu por terra. Então, a América não foi descoberta, né, por Cristóvão Colombo, ela foi revisitada pelos europeus, e essas construções piramidais também têm feito um grande ajuste
da própria consciência desses povos capazes de construir grandes estruturas monumentais e com o mesmo questionamento de Egito, o mesmo questionamento de México, o mesmo questionamento de todas as construções da Mesoamérica e do Oriente. Com qual finalidade? Principalmente dentro de um espaço-tempo em que não tinha uma estrutura civilizacional evoluída o suficiente para isso, e só aumenta essa régua dentro da linha linear. Tá, mas aonde isso tudo de fato começou, que é o nosso estudo de origem das origens. Exato. Né? E todas as provocações, né? Ok, na escola te ensinarem coisas para uma criança de 8, 9, 10, 11, um jovem de 15 anos achar, né, alguns mapas da história próxima, atual, medieval. E outra coisa é nós, adultos, entendermos que a história se resume a esse tipo de explicação, Exato. né? Então, acho que a beleza de ter cada vez mais descobertas dessa natureza com a tecnologia que está vindo tem complexidade o suficiente para a gente parar de olhar para as coisas com as explicações que estão nos livros das nossas crianças, dos nossos jovens, entendeu? Exato, até porque, por exemplo, tirando por base, vamos falar de pirâmides. A nossa referência de pirâmides eram as pirâmides do Egito 5.000 anos atrás. E a gente sabe que, pelo menos, a gente tem mais 3.000 anos antes. Então, e acredito eu, né, isso Gabi na primeira pessoa, a gente vai chegar a essa conclusão que a gente vai dobrar o tempo. Dentro do que a gente tem, de que na verdade não é tempo e espaço. Então a gente vai dobrar. Então vamos colocar 10.000 anos. A gente já começa a se aproximar naquela linha do tempo que a gente trouxe das grandes civilizações, que foi a grande queda de Atlântida. 10.000 anos atrás, 12.000 anos. Então, para vocês visualizarem como que a gente está dizendo, imagina que a gente está compactando, espremendo para juntar essas informações para essa grande costura de origens fazer sentido dentro do que a gente está encontrando hoje. E eu já faço até um gancho, entendendo que esse estudo da ciência, das construções, que tem uma grande dificuldade de datação, pelo que a ciência entende que a data, que é analisar carbono ali, e para isso a gente precisaria de uma matéria orgânica. E as construções não têm, gente. A construção é rocha. E aí eles estipulam. Estipulam por quê? Qual que é o elo? Quem é o humano que deixou o seu registro biológico próximo a essas construções, que na escavação eles localizam, opa, descemos, vamos começar a escavar? Vamos analisar essas camadas geohumanas que foram registradas ali. Ali a gente tem um time link, ali a gente tem uma conexão, e quem faz essa conexão são os humanos. Então, a gente tem maravilhosa essa frase. Então, a gente tem dois paralelos. A gente tem um paralelo... Quem dá a datação é o corpo, é o esqueleto humano que sobrou, né? O osso humano que sobrou. É o osso humano, é a fogueira que deixou, é a matéria orgânica daquela grande alquimia do barro, né? E do material genético que fica ali. Então, se a gente não tem esse humano, o que a ciência consegue mensurar hoje vai continuar no vazio. Então, muito do que a gente já estudava desde a escola, no processo de evolução hominídea, a gente tem grandes janelas. E essas janelas, finalmente... amiga, eu me sinto muito grata por ter dito sim de estar aqui nesse espaço-tempo, né? Mesmo perante o grande caos que vivemos no mundo. Mas eu digo que o caos, nós somos os referenciais dessa nova ordem, né? Então, a gente está no balance aí, tá, gente? Então, quando a gente entende que essas construções, voltando aqui ao nosso raciocínio de contextualização de pesquisas para vocês. A gente tem as construções sendo redescobertas. Aí tem os hominídeos também. Tem os hominídeos num paralelo acompanhando, em que a gente está sincronizando essas informações a partir de agora, com a aceleração da IA. Porque você colocou aqui algumas matérias para a gente como macro informação. Uma nova espécie humana pré-histórica. Depois, humanos que coexistiram há milhares de anos. A gente tem, só quem quiser georreferenciar isso nos estudos pessoais, pelo menos nos últimos 10 anos, de 2015 para cá, a gente teve várias descobertas de espécies hominídeas. Tem até algumas séries no Netflix falando sobre isso, sobre a pré-história. Já fazendo essa costura. Algumas ainda não foram feitas, porque, enfim, a ciência ainda está nesse processo de mapear o DNA desses materiais encontrados.
Mas, por exemplo, posso mencionar duas, que é essa que eu te mandei, né? Que a gente tem no nosso grupo, que faz um time link com Homo erectus e a grande bifurcação entre Neandertais e Homo sapiens sapiens. Então, a gente já tem alguns time links sendo preenchidos. E teve uma grande descoberta que está nessa série do Netflix, lá no sul da África, perto de Joanesburgo, de uma espécie hominídea que ninguém imaginava que existia, no sul da África, que também é um universo muito novo, é uma caverna que está sendo explorada agora, nos últimos anos. E que o que mais me chama atenção ali, e obviamente também da ciência, são hominídeos pequenos, cérebros pequenos, mas que tinham uma complexidade social. Tá. E aí eu abro aqui um convite, né, dentro do que a ciência entende disso, né, e a gente abre um portal aqui, que é o que a gente gosta de explorar, que eles velavam os seus mortos. Um grande marcador de shift de consciência que a própria ciência entende é a importância que a gente dá e a conexão que a gente tem com o sutil. Então, a hora que a gente começa a que é, né? Enterrar os seus mortos, um nível de consciência, de rito, que teoricamente a gente só começa a ver isso 150 mil anos, Sim. Né? Que é o Homo sapiens sapiens já começa a trazer um pouco dessa consciência pra gente. Esses seres estão anterior ao Homo sapiens sapiens. E, a priori, não tem time link de conexão desses povos com essa galera que estava lá no nordeste da África, né? Então, eles viram que os mortos eram enterrados numa câmara nessa caverna, que eles tinham que descer com esse ser, com esse corpo, por uma chaminé. Era difícil, uma estrutura hominídea. A gente está falando de seres de mais de 350 mil anos atrás. Eles desciam e nos registros de DNA e nos registros de fogueira, que era feita nessa caverna, tinha uma ritualística. E isso, para a ciência, é um grande marco. Por quê? Se eles faziam isso, eles tinham uma consciência dentro do espectro de consciência deles, de que eles estavam encaminhando esse corpo, ou seja, essa alma, para uma outra dimensão. Maravilhoso. Então, isso já é um grande passo para a ciência. Então, eu acredito que a gente ainda vai ter grandes descobertas sobre isso. Por quê? Porque a IA está acelerando isso. Então, imagina, gente, há 20, 30 anos atrás, quando se fazia uma descoberta, se demorava 30, 40 anos para fechar um relatório. Hoje em dia, a gente tem isso em semanas. E aí, assim, a gente começa a esbarrar na forma organizada que a arqueologia, a ciência da arqueologia, eles contaram uma história oficial, né? Exato. E a gente, toda vez que vai estudar essas coisas, a gente percebe que na academia, quem tem as descobertas, gente, descobertas que acontecem aqui nas Américas, né? Quase não tem a atenção da arqueologia mundial, porque ela não está no norte planetário. Exato. Então, assim, fica meio que difícil de, sei lá, arte rupestre que tem nas nossas grandes montanhas lá do Mato Grosso, daqueles lugares ali. Quase ninguém veio olhar porque que tem 10 mil anos de arte rupestre ali com já representado homens, animais, que eles achavam que era de uma outra datação. Então, assim, tem um lugar que a dureza do que foi contado como oficial vai precisar ganhar uma flexibilidade de acesso para poder começar a acomodar toda essa história que está aparecendo. E talvez ela não encaixe na linha do tempo do que eles falam que é verdade na história humana. E aí a gente entra num ponto, né, amiga, que é um grande questionamento, que é sobre consciência, né? É lógico, vamos lá, a gente está falando de níveis de consciência. Então, por exemplo, essa sua citação que é fantástica, né, desses povos que habitaram a América, e eu entendo a América toda, né, de norte a sul, de sul ao norte. São povos que habitaram desde a última era glacial. Então, tanto ali na Serra do Roncador, tanto ali no Mato Grosso, como eles já estão encontrando ali no Amapá, né, toda a Amazônia, na América do Sul, tem registros em platôs de montanhas, ou seja, porque ali era água, eles estavam acima, né, porque a gente, antes da última era glacial, era um grande oceano ali, aquela região.
E eles fizeram registros condizentes com animais da última era do gelo. Então, assim, preguiças gigantes, mamutes, tigres dente-sabre. Então, tem registros pré-históricos ali em que esses dois universos coexistiram, coisa que para a ciência não tinha esses relatos na América. Uhum. E assim como faço também outro gancho que está na nossa pesquisa, é de que a Amazônia é uma floresta que foi cultivada Sim. por humanos. Ela foi... É o nosso primeiro projeto de agrofloresta, eu É, diria. a Amazônia, deu super a Amazônia, certo. que deu super certo, porque através desses estudos, dessas fotografias, e vendo as construções e a diagramação da floresta, tem uma inteligência humana que operou isso. Sim. E tem uma consciência ancestral. E aí, até um livro que também traremos de referência aqui, que é o Alma Brasileira, do Wesley, fala sobre esse grande compilado de estudos, que também transborda o estudo do Wesley, porque a gente tem outras referências a nível de matérias que já estão estudando isso. No processo de analisar as camadas da Terra na Amazônia, que já está aí há alguns bons anos. É maravilhoso. E aí a gente fecha essa primeira parte das descobertas, porque ela também é recente. Adoramos Egito, adoramos múmias, adoramos tumbas. Sim, com certeza. Tem poucos dias dessa data de gravação que a gente está vivendo hoje aqui, que é a notícia da tumba, né, do rei Tutmés II, que era o esposo da Hatshepsut, né, que é a grande faraó, né, do Egito. Quem já visitou as terras do Egito, que chega lá enfim, no templo de Hatshepsut, ela fez uma beleza muito grande, ela assumiu a dualidade nela, ela era masculino e feminino, ela era faraó mulher, num lugar de homem e poderosíssima, e trazendo muita coisa na linhagem, né? Depois dessa linhagem vem Tutankhamon, e o que a gente descobriu ali é que a tumba, o sarcófago, ele já tinha sido descoberto, né? Ele já existia. Exato. Tanto que quando eles entram nessa tumba aqui, ela já está vazia, porque ela foi realmente movida, encheu d'água, eles mesmos moveram a tumba de lugar, por isso que ele já tinha sido descoberto. Mas A origem, né? a origem ali, quando eles entram, eles falam sobre aquele céu, né, pintado de azul, com estrelas amarelas que representavam o céu de uma tumba de um rei, né, de uma realeza ali, né, egípcia, e de toda a beleza de encontrar esse lugar nessas câmeras. Eu sinto, né, amiga, acho que talvez para você seja bem semelhante. Quando a gente vê esses marcos de redescoberta de pontos como esse, é como se, e eu acredito que isso acontece realmente, é como se o nosso DNA, a chave, o time link do nosso DNA, que está conectado a esse processo do tempo e no espaço, ele é reconectado. Sim. Então, é como se a gente fizesse essa ponte e a informação começa a voltar a circular ali. E qual é o nosso campo consciencial que está conectado a isso? Que, expande e conecta com a nossa realidade do agora. Porque eu sinto até... Eu falo que um dos grandes feedbacks que a gente recebe e vem recebendo em Origens é exatamente isso. É o campo que cada um de vocês acessa dessa história toda. E que faz seu coração vibrar. Nossa, aquilo ressoou para mim. Então, esse ressoar, esse ativar, é exatamente o que de você faz parte disso. Sim. E aí você se conecta nessa rede, você vai lá e se liga na tomada dessa grande rede planetária / Gaia novamente. E aí a hora que eu falo, né? A gente tem verdadeiros orgasmos conscienciais quando coisas assim acontecem. Eu, pelo menos, na hora que eu vejo uma notícia dessa, eu falei, meu Deus. Ativamos mais um portal, né? Sim. A gente reativou mais um portal consciencial no planeta. E isso é fantástico, pra mim E aí eu acho que a gente pode entrar na segunda parte, porque teve as novas descobertas, tudo que estava enterrado nas areias, nos lugares, no oculto, nas tumbas, para o que a gente chama desses... Isso ativa, gente. Você tá trazendo um pouco dessa ponte aqui entre o começo e o fim dessa conversa, que faz da gente novos humanos, né? Que é novas frequências, novos olhares para origens, para nossa espiritualidade, coisas mais integrais, menos da arte só da fé, mas da arte dessa integralidade da fé, né? Que o tempo todo passa pelo crivo do matéria, psico, energético, espiritual,
essa coisa integral mesmo, né? Que Sim. é um exercício de olhar para as origens de forma madura, né? Sem a pequenez de tentar enquadrar as coisas num lugar só. Então, Novos Humanos, eu acho que muitas vezes a minha janela pulsou ali e o WhatsApp tocou com você falando, você viu isso da frequência Schumann? Sei. Então, eu não sei se todos que estão nos ouvindo, como é que você está se sentindo, amiga? E a frequência lá 120, 97. 140, que a gente bateu esse ano já. Então, conta um pouco. Acho que sempre vale voltar ao que é a frequência Schumann e por que tantas vezes o WhatsApp pulou. Bem, vamos lá, né? Nós somos modulados por energia, certo? E a gente vai falar alguns pontos disso nos próximos 2 episódios. E se somos modulados por energia, desde o nosso DNA, a cada célula do nosso corpo, cada órgão, o nosso corpo, cada ser vivo do planeta, a Terra, vamos aumentando essa dimensão, a Terra, o nosso Sol, o sistema, ele vibra numa frequência 7.83, que foi medido Hertz, né? em Hertz, por Schumann, que foi o grande que viu que o Sol enviava essa frequência. É como se o Sol fosse o nosso grande coração modulador do ritmo. Então, ó, galera, esse é o ritmo. E desde quando a gente começou a medir essas frequências vindo do Sol, a gente viu que não era constante. Então, a gente tinha os momentos de vazio, de silêncio, que é o grande Black Mirror aí. Temos esses momentos de grandes pulsos, que foi o que a gente já chegou esse ano a 140. E aí a gente fala, bem, entendendo que nós temos um corpo cristalino, temos microcristais no nosso sistema, na nossa rede neural, no nosso coração, nas células do nosso corpo, assim como o planeta tem uma estrutura cristalina. Quando a gente recebe essa descarga, a gente está gerando uma frequência caótica. Sim. Que é aquilo que a gente fala muito, que eu trago muito, do chacoalhar das nossas águas, para dar o quê? Um boom e um shift de consciência energética. Então, quando a gente tem essas alterações de ressonância, Schumann, para mim, é uma grande injeção de energia. Faço a analogia do desfibrilador. A gente está elevando aquele choque do desfibrilador para a gente reativar a consciência e campo consciencial. Só que você imagina mais de 8 bilhões, amiga, recebendo esse choque desfibrilador, que vai gerar uma dissonância para gerar uma nova ativação de ressonância. Por quê? Ressonância, sincronicidade, dentro da visão da linguagem que a gente entende aqui do Cryon, de outros seres, é isso. É uma remodulação frequencional. Perfeito. E aí, o que esbarra, e aí a dança que é o que a gente conversa muito do offline. O ponto é, se eu tenho meu canal limpo cristalino suficiente, isso vai bater em mim, vai mexer comigo, mas eu vou facilmente me remodular. O grande ponto é, se esse cristalino não está cristalino, essa dança, seja horizontal entre eu e você, ou seja vertical da minha conexão com a fonte, vai bagunçar. E aí é onde a gente esbarra nos pontos que eu acredito que muitos dos conhecimentos que a gente traz também origens geram para vocês que estão nos ouvindo aonde isso esbarra nas nossas cicatrizes, nos nossos traumas e nas nossas memórias. Porque é isso que a ressonância está trazendo. É um grande chacoalhar disso para falar o seguinte, o que disso você está olhando? O que disso tem integrado suficientemente para não te abalar visceralmente, mas você vai ajustar a sua frequência, o seu prum, para a próxima oitava que a gente vai subir. E não é só sobre a frequência, porque nisso está conectado os céus nunca estiveram em trânsitos tão importantes. Exato. E aí tô aqui com Gabi, super especialista nisso, é o servir dela na geometria. A gente nunca teve tantos eclipses e solares e lunares que mexeram tanto com a humanidade. Exato. Então, assim, é natural vocês sentirem que o corpo está cansado, o corpo tem desafios mesmo de ordem corpórea para sustentar esse corpo. A gente já teve vários convidados contando aqui, sobre isso. A Vanessa Queiroz, nossa amiga, ela é bem especialista nessa conversa.
Mas é só para dizer que vocês não estão sozinhos nos sintomas de corpo que vocês estão sentindo, né? Acho que tem toda essa beleza, assim. E junto desse sentir, onde sente o corpo, onde sente o corpo. Ano passado foi, né, 24 foi muito um mantra entre a nossa rede aqui, daqueles que estão acordados, né, buscando a integração a cada passo, que era um campo, que era um ano de corpo firme, né? Foi todo mundo voltar a fazer exercício físico, e não fazia não sei quantos anos, se alimentar melhor, olhar para esse lugar do corpo mesmo, porque a espiritualidade, o próximo nível dela começa por um corpo fortificado, né? Você não consegue segurar essas ativações se o seu corpo físico não estiver em alinhamento para isso, né? É fortificado e consciente. O nível de consciência que estamos adquirindo do corpo... o nível de consciência de corpo que eu adquiri em 24, eu não tive a minha existência inteira. E entenda, né, que a gente está falando de corpo, mais que a gente esteja falando de corpo físico, eu acredito que o corpo físico, ele vai englobar estrutura, matéria, e o que tem dentro dessa matéria, que também é um canal, é um time link aí para vocês, psicoemocional e espiritual. A gente está falando isso tudo põe na conta do corpo físico. Porque ele é a interface dessa realidade para todos esses corpos, né? E que a gente também vai fazer um gancho aí para os próximos episódios, em que a própria ciência está achando esses links que conectam esse sutil nesse corpo físico. Sim. Então, é literal. Então, se você está sentindo uma consciência maior de micronutrientes que seu corpo está precisando, uma consciência de observação de necessidade de estar em determinados ambientes, em determinados grupos de pessoas, tudo isso é o seu corpo remodulando a reconexão dele. Para que ele seja cada vez mais essa ferramenta de percepção fina de realidades, e não só a realidade material, né? Então, e aí, junto com essa história de corpo, o que eu mais escutei, porque nessa área eu deixo muito a liderança da Gabi, da própria Vanessa, próximo de mim para me ajudar, né? São linhas de estudo delas profundo, que perpassa pelo fáscias, nervo vago, intestino, né? Exato. Eu nunca escutei tanto dessas fases, desde de tratamento mesmo, de nervo vago que passa aqui, começa por trás e passa pela frente, né? Eu tive tratamentos onde óleo essencial. Olhar para isso mesmo, porque é sempre muito cansado, né? Essa região. E é um pouco disso, né? Eu não sei se as pessoas têm consciência desses três nomes. Eu ganhei, já tinha escutado, mas eu ganhei consciência de percepção e tratamentos o ano passado, nessas três grandes áreas, né? Vamos colocar todo mundo na mesma página. E eu dou um passinho antes para vocês compreenderem essa jornada que a Ali trouxe, mas até fazendo um contexto dos nossos estudos de origens. Quando a gente quando a gente se torna bípede e a gente abre esse portal através do Homo erectus, a priori é o Homo erectus que compõe esse time link nosso, a nossa estrutura sai de quadrúpede e se torna bípede. Quando a gente faz de quadrúpede e vai para bípede, a gente abre um portal, que eu trouxe na sua casa, que a gente estava conversando sobre, a gente faz esse movimento e abre o psoas. Então, ou seja, o psoas, que é um grande músculo que dentro dos estudos do yoga, que eles chamam de músculo da alma, é o músculo que conecta os nossos membros inferiores o nosso tronco, a nossa estrutura que alinha o nosso corpo entre céu e terra. Então, por isso que ele é conhecido, não sei se quem deu o nome tinha essa consciência física, mas com certeza tinha essa conexão. Então, a hora que a gente entende pessoas que ele faz esse movimento, eu abro o portal para eu começar a retroalimentar a minha conexão, desde o meu DNA até o meu corpo físico, entendendo o físico do que a gente estava dizendo antes, entre terra e céu. Maravilhoso. Aí, então, pessoas abrem, pessoas expandem, pessoas alinham. Então, eu saio daqui e entro para cá. Me coloco de pé diante do mundo, ok? Quando eu faço isso, o que o meu cérebro se alinha? Porque o meu cérebro não estava alinhado, eu era quadrúpede e olhava para o chão. O meu cérebro se alinha com o coração e com o intestino. Maravilhoso. Aí abrimos quem? Nervo vago, que é o que conecta cérebro, coração e intestino, ok? Todo mundo na mesma página. A hora que eu faço esse movimento,
me coloquei de pé, eu começo a ativar os meus meridianos. Eu começo a ativar o fluxo das minhas águas internas, meu sistema linfático e as minhas fáscias. Que é o que hoje a gente tem grandes estudos cada vez mais rápidos e acelerados dentro do processo, que é o que eles estão chamando do nosso cristal líquido corporal. Maravilhoso. Que faz exatamente o preenchimento de todas as lacunas que nós temos, nervos, músculos, órgãos e membros do nosso corpo. Então, as fáscias, elas preenchem, criando essa grande rede de comunicação. Já acharam comunicação do nervo vago, dos nossos órgãos. E ele é extremamente sensível. É uma membrana, É uma membrana, é proteína, Sim. basicamente de colágeno. Aí aqui a gente tem um outro link. Maravilhoso. O colágeno, né? O que o colágeno ele dá? Vitalidade, viço, flexibilidade. Então, se eu começo a desidratar as minhas fáscias, eu começo a enrijecer e eu começo a morrer. A envelhecer. A envelhecer. Numa afirmação última, o envelhecimento é uma profunda desidratação corpórea. Exato. Né? Você Exato. desidrata. Você desidrata, você deixa de fluir no seu cristal líquido a energia, o prana, energia que... O que vocês quiserem chamar. Traduz em pele, em músculo, tudo, em ossos. Tudo. Vai tudo endurecendo, né? Endurecendo. O envelhecimento. Quem vê um corpo envelhecido, vê um corpo enrijecido, Então, né? então a movimentação das fáscias, né? O stretching, o se alongar, o espreguiçar de manhã, né? O fazer os movimentos através do yoga, a atividade que você quiser. O movimentar a estrutura do corpo é reativar e manter essa flexibilidade das nossas fáscias. Se as fáscias encontram nesse movimento, voltamos, memórias, cicatrizes, traumas e registros, ela vai sinalizar. Ela vai mandar essa mensagem de volta para o nosso corpo, entendendo o corpo, cérebro, coração, intestino, através de uma rede elétrica. E eles já viram que as fáscias têm uma conexão pisoelétrica, assim como os cristais, que a gente já falou aqui várias vezes. Então, a pisoeletricidade gera uma movimentação e ativação que, se eu tenho bloqueio naquele ponto, quando eu tocá-lo e eu senti-lo, eu vou revisitar. E aí, Piras de Gabi, Piras de podcast, a gente vai para o ponto que a gente não está falando dessa linha horizontal. A hora que eu consigo verticalizar e entender que eu tenho uma cicatriz ou um trauma aberto, e eu vou lá em outras realidades, porque lá também eu tenho esse mesmo padrão, mesmo padrão, eu estou ativando esse campo de ressonância e eu consigo transitar. Então, a cura, como a gente chama, entre esse ponto, pode ser feito aqui ou lá, mas desde que eu consiga transitar, que é o que o Greg Braden traz, e o Joe Dispenza nos estudos deles, e se não me engano é o Greg que traz lá no Gaia, quando ele fala o seguinte: bem, a gente entende que se eu tenho uma rede neural física no intestino, no coração e no cérebro, quando a gente vai trabalhar sobre traumas, se eu só foco em um deles, não está integrado. Sim. Então, eu não reconectei. Então, eu vou ficar ali, né, naquele timing passando. Aí, vai ficar ou no físico, visceral, daquilo que você está digerindo no seu corpo físico, que é intestino, microbiota intestinal, que é o que a gente tanto fala, eu e Vanessa também, nos nossos estudos. Vai ficar na parte emocional, coração, pulmões, aqui, ou vai ficar na saúde mental, psíquica, que é onde está a nossa... que acolhe esse grande portal espiritual que é a pineal, que está lá no centro do nosso cérebro. Uma outra leitura, e evocando, porque você está me dizendo que a gente tem 3 cérebros, né? Tá se acostumando a encarar cérebro da cabeça, cérebro do coração, cérebro do intestino, né? Por conta da característica de próprios neurônios e a forma que eles operam. Nos estudos da EMF, né, que é da nossa malha magnética, enfim, da PEG, e ela tem muito aqui no Brasil de ancoramento da Vanessa de novo. Nas últimas aulas que eu fiz com ela, semana passada, ela trouxe
a outra visão, que é os 3 corações. Exato. Que é o coração do seu frontal, ou que seja aqui, né, da pineal, o coração do seu coração e o coração do seu plexo. Então, no final é sobre integração, mente, coração, cérebro, coração, as 3 coisas com a face. A palavra de ordem para esse novo humano é integração para todos os lados. Exato. Multidimensionais, órgãos, multicorações, multicérebros, multissensoriais. A palavra de ordem é integração. Quanto mais você integra, mais a sua espiral dinâmica vira uma elíptica ascensional. E cabe mais, e cabe mais, e cabe mais, e cabe mais. E as conversas vão ficando menos binárias e mais conjuntivas. Eu acho que a gente fecha essas notícias, porque também é recente, e essa deu um bafafá, porque parou em todos os jornais, que foi os primeiros projetos, a pesquisa, né, feita mesmo por pesquisadores de universidade aqui no Brasil, sobre a possibilidade de mutações genéticas, mutação de DNA, para pessoas que trabalham com mediunidade em centros espíritas, kardecistas e centros de Umbanda. E para quem não viu, né, era 50 desses muito reconhecidos nos seus meios, com seus irmãos, né, familiares mais próximos, geneticamente parecidos, para poder ver o que tinha no mapeamento genético deles, em comum ou não comum, onde eles se diferiam. Me parece que tem um grupo aí de genes que determinava que 1/3 dos médiuns apresentavam e os seus pares familiares não apresentavam. Ainda é muito embrionário. Isso não explica quase nada. Eles são muito claros em dizer que desse grupo requer uma quantidade gigantesca de pesquisa agora para abrir. Mas gostamos quando a ciência se debruça nessa parceria. Isso é Origens, né? Exato. É a ciência, a consciência, a espiritualidade, a tecnologia, a magia e a materialidade. A gente gosta muito dessas aberturas de diálogos. Sim. Então, acho que seria a última notícia para fechar aqui o nosso bloco e fechar o programa. Bem, eu posso me colocar nesse case, né? Porque, para mim, quando eu vi essa notícia e vi algumas correlações... os desdobrares, Os desdobrares já disso, entre médicos e não médicos. Posso até trazer uma referência, quem quiser depois garimpar aí, algumas correlações que o próprio Pedro Andrade fez. Ele tem feito coisas bem legais, né? No sentido de... Ele é médico. Vamos lá, né? É médico famoso até, né, amiga? Então, eu vou trazer o meu case pessoal, que acho que é de onde eu posso falar na primeira pessoa. Eu, desde muito nova, sempre tive quadros alergênicos, inflamatórios, desde criança. E fui diagnosticada com várias questões. E desde a minha última vinda para São Paulo, em que o clima de São Paulo reativou os meus genes desse processo, da alergia, muitos médicos me classificaram como uma alérgica atópica. O alérgico atópico é aquele que qualquer fator de ambiente pode desencadear um quadro inflamatório. E esse é um grande gatilho dessa pesquisa, em que pessoas altamente sensíveis, pessoas com doenças autoimunes, pessoas com esses distúrbios, né? Muitas vezes psíquicos também, como autistas, etc. E médiums, viram que a gente tem uma predisposição maior geneticamente a essas questões. E o que é, vamos lá, o que é um processo inflamatório? O que é um processo, o autoimune é um processo inflamatório? O que é um processo alérgico? É uma sensibilidade excessiva ao ambiente. A gente consegue captar o ambiente de lugares que até então a ciência não explicava. Então, colocava na conta do autoimune ou do atópico. Você é alérgico à poeira. Então, se você é alérgico ao planeta Terra, né? Exato, que é o que acontece comigo. Então, tem um fator enorme de alergia à poeira. Então, na hora que a gente coloca nesse universo às 11h11, a hora que a gente entende isso, e aonde que começa esse processo? Lá na pineal. Porque é a nossa grande glândula moduladora, perceptiva da realidade sutil, porque é onde produz a melatonina, que te faz dormir. Que faz dormir, que abre você para o portal do sutil. Tem genes dessas alterações lá na pineal. Então, a pineal é a grande linha mestra, eu acredito, que vai ser gerada desses estudos,
para entender o que ela comanda e manda para o nosso sistema hormonal, que também a gente já falou várias vezes aqui, para tornar a nossa capacidade perceptiva mais sensível. E, tá, mas o que muda nisso, Gabi e Li? O que vai mudar? Vai mudar a nossa consciência, ou seja, a nossa borda sobre a nossa percepção e o quanto aquilo invade o nosso ser com esses estudos. Eu acho que a gente vai dar grandes saltos muito em breve para a compreensão disso. Por quê? O que acontece? Aí a gente pode colocar na conta aqui de epigenética, que é um estudo também que vem crescendo, que é o estudo de modulação do ambiente com o humano e humano com o ambiente, que é o que no Gaia já se fala, Greg Braden e Joe Dispenza já trazem crescimento de telômero. Então, ou seja, o que são os telômeros? Aquelas terminaçõezinhas do nosso DNA que tem capacidade de aumentar e diminuir, de se modificar perante o ambiente. As ativações que o ambiente são capazes de fazer no nosso corpo. De estudos vendo que a gente consegue alterar o telômero em 4 dias. Então, eu acredito que, naturalmente, pessoas que têm essa sensibilidade maior conseguem fazer essa modulação mais rápido, sabe? Maravilhoso. Bom, amiga, acho que agora a gente vai fechando o episódio. Sim. Essas foram as nossas atualizações e muitas outras. Esse foi o apanhado que mais repetiu aqui nas nossas trocas, que não viraram entrevistas, entrevistados ou trocas oficiais. Sim. Eu acho que é uma boa forma de celebrar esse 1 ano. Obrigada por todas as suas pesquisas e por meu WhatsApp pular sempre. E eu acho que a gente pode ir fechando dizendo... a nossa intenção nos próximos 2 episódios é trazer mesmo quem vai estar nessa jornada de 1 ano, né? De portais, 3 do 3, 4 do 4, 5 do 5. A gente vai falar quem vai estar, quais são os temas. E um pouco dos livros que a gente leu. Porque aqui foi muito notícias e áreas de estudo, né? Sim. Mas nesse paralelo também tiveram muitos livros. Cada um vai sempre para um lado, né? E depois a gente se completa nas nossas... A gente vê que a espiritualidade acaba, né? A sincronicidade acaba nos completando nas linhas mestres de origens. Então, acho que é isso, né? A gente tem intenção de sair para esse próximo ano aqui e trazer de volta eventos. Então, esperem eventos ao vivo do Origens, esperem workshops, esperem grupos de estudo, esperem experiências no mundo, né? Acho que a gente está com força agora de mapa, força de ancoragem mesmo, e essa força de coração e mente juntos para manifestar origens para além dessa nossa troca de conversas. Claro, Gabi nos lembrou que temos uma imagem aí. Exato. Por favor, Gabi, coloque a imagem na nossa tela. O nosso QR Code. E acho que talvez, assim, eu não quero nem trazer muito em falas, mas como todos os episódios celebramos com esse QR Code do futuro de origens, né? Eu sinto que as geometrias, elas trazem essa grande costura entre passado, futuro no presente, que é o que a gente traz aqui na nossa fala, né, amiga? E essa geometria, para mim, casa, quando ela me veio, essa grande liga alquímica entre os cristais da Terra, os elementos cósmicos que vêm do céu, porque tem muitos meteoritos, e tem essa energia dessa potência da manifestação através dos raios, que são os fulguritos, e os fósseis, que representando essa ancestralidade orgânica, né? Que é o registro desses animais que habitaram a Terra bilhões de anos atrás. Então, eu sinto que é essa grande costura entre passado, presente e futuro, entre céu e terra. E encerramos mais um episódio. Gratidão, amiga. Profunda. Muitos anos. Muitos anos. Ainda à frente. Para trás e para frente.